simultâneo. Então, a própria pessoa que está conduzindo a reunião, ela já deve perceber que já extrapolou o tempo dela e ela tem que concluir o que ela está fazendo. Então, até vale para o empresário, para você que... Eu acho que isso é uma boa dica. Com certeza. Foi bom você tocar nesse assunto, porque lá na Mastermind, treinamentos de alta performance, nós fazemos exatamente isso. Nós preparamos as pessoas para fazerem reuniões produtivas, objetivas e que atinjam resultados esperados, porque é comum a reunião terminar e você, poxa, o que era mesmo que nós, por que nós nos reunimos, o que nós queríamos resolver, né? E as pessoas não sabem porque foram lá e saem às vezes sem soluções. Pelo contrário, saem com mais lição de casa para fazer, com mais atividades para fazer. E então nós ensinamos as pessoas, nós temos ferramentas para ajudar as pessoas a melhorarem as suas atividades. Como você disse, em função das minhas muitas atividades, primeiro eu tenho pessoas que me ajudam, eu tenho pessoas que me assessoram, e são pessoas competentes, pessoas que eu confio, pessoas que aprenderam a trabalhar comigo. Então você precisa também ter gente boa do seu lado, que entende a sua necessidade de ser produtivo, te respeite e que te ajudem também nesse dia a dia. Segundo item para lidar com esse dia a dia é você colocar o tempo que precisa para cada coisa. Por exemplo, se você planejou ler um livro por 1 hora, leia por 1 hora, né? Ou então aquelas pessoas, é muito comum as pessoas terem iniciativas, e eu tinha um professor que dizia, não tem acabativa. Então, quantos livros foram começados e estão lá pela metade? Quantos cursos nós começamos Exatamente. E não concluímos? Quanto tempo faz que nós não ligamos para os nossos parentes distantes, para os nossos amigos, né? Então, tempo pressupõe que tempo é vida, né? Tempo é vida, né? Então, amanhã não existe mais. Aliás, o ontem não existe mais. Amanhã é futuro. Então, nós temos que viver e aproveitar bem o presente. Aliás, por isso que o nome diz, né? Presente. É algo que é dado para você usufruir hoje. E saber usar isso é muito importante para fazer mais. Isso serve para você também que gosta de dormir até muito tarde, né? Perde um tempo danado. Depois, se for colocar lá na ponta do lápis o tanto de tempo que perdeu, né? Só dormindo, já pensou? A vida passou por você, a pessoa não deu nem atenção, né? Ela se foi. Exatamente. A questão do sono, uma das dicas, né, para administrar Desculpa, você dorme quantas horas? Assim? Eu durmo 6 horas, em média, é o suficiente. Às vezes, 4 horas é suficiente para mim. Seu organismo se acostumou. Como é que mas ele se acostumou assim? Porque você condicionou ele a se acostumar a dormir pouco? Ou você sempre foi uma pessoa que não necessitava dormir muito? Porque se eu não dormir 8 horas, eu fico um caco. Não, a pessoa pode sim se condicionar, né? Eu não quero entrar na área médica, porque eu não domino, eu não sou especialista. Mas existem pessoas que defendem a tese de que 6 horas diárias de bom descanso, né? Porque também não é ser qualquer descanso, mas de bom descanso é suficiente. Então, as pessoas também, para produzir mais, precisam dormir menos. Aliás, eu queria aproveitar o gancho, já que estamos falando de administração do tempo, né? Na vida, nós somos reconhecidos por aquilo que nós fazemos e não por aquilo que nós sabemos. Então, você para executar mais, você tem que estar ativo, você tem que estar realmente concentrado e tem que fazer as coisas bem feitas, né? Quando falamos em tempo também, Adriana, as pessoas precisam pensar a questão da pressa, né? Então, faz tudo com pressa, é assim? Não é assim, né? Aí não sai bem feito, não tem qualidade. Verdade. Exatamente. E pressa é diferente de velocidade, a pessoa precisa entender isso. Agilidade, talvez, seja a palavra, né? Exatamente, de velocidade ou agilidade. Por exemplo, você pode sair a 150 por hora na rodovia em direção ao litoral, mas você queria ir para Sorocaba. Então, o que adianta você sair a 150 por hora? Então, planejar, entender o problema, saber que direção você quer seguir, aonde você quer estar daqui a algum tempo, ou seja, planejar a sua vida e priorizar o seu tempo, as suas ações, as suas atividades, em direção ou em coisas que vão te levar para esse objetivo de vida. Então, se você não tem, por exemplo, eu tenho o objetivo, por exemplo, de falar inglês em 5 anos, você precisa investir tempo
para aprender inglês, senão você não vai atingir o seu objetivo. Eu tenho o objetivo de comprar uma casa em 3 anos. Você precisa começar a guardar dinheiro hoje, todo dia. Então, planejar. E aí sim, bom, se eu quero falar inglês em 5 anos e alguém me chama para um evento no dia da aula de inglês, eu vou colocar na agenda? Não, não posso, porque hoje eu tenho já uma prioridade. Então, as pessoas vão cancelando as suas prioridades. A menos que seja uma coisa inadiável, né? Uma questão assim que não dê para realmente desmarcar. Caso contrário... Então, aí tem aquela coisa que nós chamamos de urgência. A nossa vida ela é dividida em importante, em urgente e em circunstancial. O que é importante? Tudo que é importante para a sua vida, para o seu trabalho, para o seu desenvolvimento pessoal, para contribuir com seus objetivos maiores, sejam eles profissionais ou pessoais, isso é importante. Então, isso você tem que planejar, tem que reservar horário dentro do seu dia para fazer algumas coisas que vão te levar para esse objetivo final. O que é urgente? É aquela coisa que as pessoas pedem para a gente, é isso que você falou, que você não previa, é uma coisa que você tem que atender, porque se não atender vai acontecer algo pior. É aquela coisa que era para você fazer, você ficou, depois eu faço, depois eu faço, depois eu faço. Esgotou o tempo, tem que fazer. Esgotou o tempo, chegou a hora e é urgente. E urgente, ele gera estresse, ele gera problema de qualidade, todos esses males que você já mencionou. E o circunstancial é aquele assim, poxa, é navegar na internet, é ficar batendo papo com as pessoas na rua, é aquelas o MSN. coisas. É o MSN, é assim, discutindo papo furado. Então, assim, são aquelas coisas que você não precisaria estar fazendo, até poderia fazer se sobrasse tempo, se você tiver disponibilidade. Mas você não precisaria fazer e acaba deixando coisas relevantes para focar no circunstancial. Então, são algumas regrinhas, né? O que é importante para você? Então, se nós colocarmos esforço em tudo que é importante, nós não vamos ter urgências, né? E vamos ter tempo, até se quiser, para o circunstancial. A impressão que a gente tem quando conversa com o Cido, ele é tão assim empresário, tão assim consultor, né? Que a gente pensa que a vida afetiva dele, o familiar, é deixada de lado. Mas para falar desse tempo com a família, essa coisa emocional, nós vamos fazer um breve intervalo. Em seguida, nós vamos voltar para tocar nessa questão de família com o Cido. Tá certo? Daqui a pouquinho a gente volta. Não sai daí.